Olá pessoal, trazer aqui para vocês agora uma aula prática sobre GitHub Actions, certo? A gente vê como é que a gente vai fazer o deploy de uma aplicação Angular. Eu estou trazendo em Angular porque muitos dos alunos estão trabalhando com Angular, certo? Mas os processos são parecidos para outras plataformas também. Acredito que o processo seja exatamente o mesmo para React, inclusive. Então, antes de tudo, para a gente trabalhar com exemplo, vamos criar uma aplicação Angular aqui para a gente poder construí-la, certo? Para a gente poder fazer o deploy dela. A ideia aqui é que a gente faça cria a aplicação, vou usar a aplicação exemplo que já vem com a própria o CI, o próprio CLI do Angular, e a gente faça o deploy dessa aplicação num hosting. Eu vou utilizar o Firebase como hosting, tá? E aí depois a gente configure um fluxo automatizado com GitHub Actions para toda vez que a gente fizer um push na branch main lá, na branch principal do GitHub, que agora é a main, a gente esse deploy automático ele identifique o push na main e execute o próprio deploy, certo? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é instalar o CLI do Angular, quem ainda não tem, certo? Então basicamente é, rodar esse comando aqui, npm install -g angular CLI, isso aí vai instalar o CLI do Angular de forma global. Quem não quiser pode instalar sem o "-g", e aí você vai instalar local, e aí vai ter que precisar usar o npx para poder executar o comando, mas vamos deixar de forma global para facilitar, certo? Então dando o comando aqui, você consegue. No meu caso, eu não vou executar esse comando porque eu já estou com o CLI do Angular aqui montado, certo? Depois que vocês instalarem o CLI do Angular, vocês vão criar um novo projeto. Aí vocês vão usar o comando ngnew, certo? Aqui eu vou criar esse projeto com esse nome, GitHub Actions, que vai ser o projeto exemplo para esse caso aqui. E aí você vai executar, ele vai fazer uma série de perguntas sobre como é que você quer construir o projeto. E aí a gente vai usar só as respostas de default aqui, porque esse projeto vai servir só como exemplo para mostrar como é que vai funcionar o processo de deploy automático, certo? Aí ele vai demorar um pouquinho aí montando o projeto. Vamos só dar uma guardada. Pronto, ele finalizou a criação do projeto em Angular, né? Agora a gente precisa trabalhar nas configurações desse projeto. Vou abrir ele aqui no, no VS Code. Só, vou só abrir aqui o VS para no projeto GitHub Actions e abrir aqui no VS Code. Verificar se o VS Code abriu direitinho. Abriu. Beleza? Então aqui eu tenho um projeto em Angular, certo? É, a gente pode rodar esse projeto aqui para a gente ver como é que ficou a cara dele. Então a gente pode fazer um image serve. Eu pedi para abrir no navegador aqui. Ele vai fazer algumas transformações para poder começar o servidor de desenvolvimento, tá? Tá, ele já abriu aqui o servidor de desenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa é a cara da aplicação básica que vem com Angular, né? Quando você construir um projeto, ele mostra alguns comandos. Aqui ele mostra o nome do projeto. No caso, a gente colocou GitHub Actions e aí ele diz que o app está rodando, certo? Então essa aqui é a carinha do nosso projeto. Beleza, então o foco aqui não é mudar nada aqui nesse projeto, por enquanto, é a gente trabalhar com o deploy, certo? Para a gente fazer o deploy dessa aplicação no Firebase, você vai ter que entrar no Firebase. É uma solução para storage, hosting, banco de dados do Google. Ele tem uma versão gratuita, certo? A gente vai usar essa versão gratuita dele para esse exemplo simples aqui. Você vai logar com sua conta do Google, já estou logado aqui, certo? E aí você
vem aqui em console e você pode criar um novo projeto. Você pode clicar em adicionar projeto, você pode digitar aí o nome do seu projeto e desabilitar essa questão do Analytics para esse exemplo aqui e clicar em criar projeto. Aí o Firebase vai criar um novo projeto que você vai poder trabalhar com ele, com hospedagem, com banco de dados, com a parte de storage também, certo? Eu já criei o projeto aqui para o GitHub Action, né, para essa aplicação, tá aqui. Quando você clica no projeto, você vem para essa tela aqui, certo? Aqui nessa tela, você tem uma série de opções. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar apenas com hospedagem da aplicação, então vocês vêm em hosting, certo? E aqui em hosting, se você não tem um projeto, você pode clicar em... você pode clicar na opção primeiros passos e criar um novo projeto, certo? Se você já tiver algum projeto aqui, você pode vir aqui em cima também, ó, e adicionar um projeto. Aqui você vai colocar o nome do seu projeto, enfim, e executar aqueles passos todos, certo? Após isso, você configura o seu projeto, ele vai adicionar um domínio personalizado para você, certo? E a partir daí, você vai poder fazer o deploy de aplicações, tá? Para fazer o deploy da aplicação diretamente da sua aplicação Angular para o Firebase, você vai ter que instalar um CLI do Firebase, certo? Que é esse aqui, Firebase Tools, tá? E aí você dá Enter, ele vai instalar para você globalmente também, a partir daí você vai poder utilizar ele. E aqui ele está instalado já, tá? Então quando você der um Firebase menos version, ele vai mostrar para você qual é a versão que foi instalada atualmente, certo? Depois disso, você precisa associar esse seu projeto aqui ao Firebase, certo? Então, para você fazer isso, você vai primeiro logar na plataforma. Então, você vai fazer um Firebase Login, certo? Quando você fizer o Firebase Login, ele vai pedir autorização para você. Eu já estou logado aqui com o meu e-mail do DCX, então eu vou só fazer o logout, certo? Desloguei, agora login. Ele vai pedir autorização para você, ele vai abrir aqui a página do seu navegador para você escolher qual é a conta que você quer que seja autorizada, certo? Você autoriza e uma vez que você autorizou, ele dá essa tela aqui de sucesso e aí você pode vir aqui pro terminal que você já vai estar logado, certo? Então, uma vez feito o login, a gente precisa de inicializar o projeto. Então, a gente dá um Firebase init para inicializar um projeto associando esse nossa aplicação em Angular com o projeto Firebase. Ele vai perguntar qual o tipo de aplicação. A gente vai fazer para hosting, né? Usando esse projeto, ele vai pedir para você escolher lá dentro dos seus projetos Firebase configurados qual que você quer usar aqui. Vou usar esse aqui, o GitHub Action. Vai perguntar qual o diretório público. Então, quando a gente dá o build na aplicação com o Angular, ele vai criar uma pasta dist, ele vai jogar lá dentro o diretório com nossa aplicação, certo? Não fica na raiz do dist, fica mais interno. Então, eu vou colocar como diretório público aqui o dist, depois a gente vai alterar essa configuração. Após isso, ele pergunta se quer sobrescrever ou não o index. Vamos dar yes aqui. Nós não vamos configurar o deploy automático, a gente vai configurar na mão com GitHub Actions, certo? E com isso a aplicação Firebase ela está configurada aqui para trabalhar com essa aplicação Angular, né? Ele criou dois arquivos aqui, o Firebase JSON e o Firebase RC, que não está aparecendo aqui, mas no VS Code a gente consegue dar uma olhada nele, né? Então ele criou o Firebase RC aqui, que ele associa a um projeto lá no Firebase. E ele criou esse Firebase JSON aqui que tem algumas informações, como qual arquivo que vai ser sobrescrito, qual é a pasta pública, nesse caso aqui por enquanto está dist. Ele acabou criando também a pasta dist aqui, criando um arquivo
arquivozinho básico, como se fosse nossa aplicação já para produção, mas aqui é um exemplo do próprio Firebase, certo? Então, uma vez que o Firebase fez essa criação, a gente agora pode trabalhar fazendo o deploy da aplicação, certo? Quando a gente faz o deploy da aplicação utilizando o Firebase, o que acontece é que ele vai, como está configurado aqui, ele vai jogar essa pasta dist como nosso diretório público lá no projeto, para que a gente possa acessar ele através da hospedagem, certo? Se eu fizer o deploy agora dessa aplicação, que vai aparecer essa paginazinha aqui, quando a gente acessar o URL lá que relaciona ao nosso projeto. Então, para que a gente possa fazer esse build aqui, jogar o projeto correto, vamos primeiro fazer o build de nossa aplicação, certo? Então vamos usar o ng build, certo? E eu vou pedir para buildar para produção já. Então aqui o Angular vai pegar essa aplicação, vai aplicar todas as transformações, fazer todas as minificações necessárias e vai jogar nosso projeto lá na pasta dist, certo? Enquanto ele está gerando isso, esse arquivo que o Firebase criou, a gente pode deletar ele, certo? Então, você pode vir aqui e deletar esse index, ele não é necessário. Uma configuração importante aqui também é que a pasta que vai ser gerada aqui no dist, nossa aplicação não vai ficar dentro do dist na raiz, ele vai criar uma pasta aqui chamada GitHub Actions, já criou aqui com a aplicação. Então a nossa pasta pública na verdade não é dist, é dist barra GitHub Actions. Então aqui nós vamos colocar o barra GitHub Actions, certo? Então agora está configurado corretamente. Bem, aqui foi feito o build. Aqui no VS Code eu deletei o index e o build do próprio Angular criou a pasta GitHub Actions. E aqui no Firebase.json eu falei que a pasta pública agora é a dist barra GitHub Actions, certo? Bem, agora a gente pode fazer o deploy. Quando nós temos o comando aqui do Firebase para fazer o deploy, ele vai jogar a pasta que a gente configurou como pública, que no caso é a dist GitHub Actions, e aí nossa aplicação vai estar pública, certo? Então eu posso fazer isso utilizando o comando Firebase deploy, e aqui eu quero indicar que eu só quero fazer o deploy para hosting, né? Não quero fazer deploy de outros dados, por exemplo, para banco, para storage, certo? Então eu dou esse comando aqui para fazer o deploy da aplicação. Ele agora vai jogar essa aplicação lá no sistema de hosting deles e vai associar a esse projeto aqui e a URL que é indicada por esse projeto, certo? Então ele já fez o deploy. Se eu clicar aqui nessa URL, eu já vou conseguir acessar a aplicação, certo? Então eu vou pegar essa URL aqui e vamos dar uma olhadinha aqui no navegador para ver se essa aplicação está online, certo? Então ela está aqui, ela já está online, certo? GitHub Actions Running, certo? Então ela já foi feito o deploy. Só que a gente quer que esse deploy seja feito de forma automatizada, utilizando o GitHub, para quando a gente quiser fazer um push, né, na nossa branch main, esse deploy seja já feito de forma automatizada aqui para a aplicação, certo? Então para isso eu tenho que vir aqui no GitHub para configurar nosso repositório, certo? Então vou configurar um repositório novo aqui. Eu vou chamar com o mesmo nome da nossa aplicação, GitHub Actions, certo? Não vou adicionar nada aqui, porque eu vou querer importar já aquele repositório que eu tenho guardado. Então, para eu importar um repositório existente, eu tenho que adicionar o meu URL remota. Eu venho aqui para o terminal e faço essa adição. Eu quero que esse meu repositório aqui esteja associado
a esse meu repositório remoto aqui do GitHub, o GitHub Actions, certo? Fiz essa adição aqui, que nós temos que fazer a mais criar a branch e associar a esse código aqui. A gente pode fazer isso aqui no terminal também. E, bem, estou agora com a branch main, certo? Após isso, eu preciso de enviar esse código lá para o repositório. Só que eu tenho algumas informações aqui, alguns arquivos que eu ainda não adicionei a meu repositório local, certo? E aí eu vou adicionar. Mas antes disso, esse diretório aqui, ele cria algumas informações de cache que o Firebase utiliza que a gente não precisa de enviar. Então, se vamos só configurar para desabilitar isso aí, vamos aqui no git ignore. E lá embaixo a gente vai pedir para ele ignorar arquivos de cache. Tá? Então, arquivos.cache ele vai ignorar. Se a gente vier agora no terminal aqui para fazer para ver os arquivos que precisam ser adicionados, ele já ignorou a pasta Firebase. Então agora só tem 2 arquivos para adicionar e eu modifiquei o git ignore, eu tenho que adicionar também. Então eu vou fazer um git add, vou adicionar o .git ignore, vou adicionar o Firebase RC e o Firebase JSON. Vou fazer um commit para entrar isso aqui. Então vou adicionar aqui o setup do Firebase, certo? Fiz o commit, agora esses arquivos novos estão no meu commit, certo? Não tenho nada para adicionar novo aqui. E agora a gente pode fazer o resto do envio da aplicação para a origem, né, para o GitHub de fato. Aí eu vou só dar esse comando aqui e vou enviar. Vou pedir meu usuário aqui e a senha. Então, uma vez que eu enviar, venho aqui no navegador e provavelmente o projeto já deve estar criado aqui. Tá, o projeto está criado aqui. Agora o que a gente tem que fazer é configurar a action para fazer o deploy automático da aplicação. Sempre que eu fizer uma alteração, eu fizer um push na branch main, né? Então venho aqui em actions e eu crio uma nova action, um novo workflow, né? Certo? Ele vai criar aqui na pasta .github workflows main. Eu vou apagar esse workflow padrão que ele cria aqui e vou copiar o nosso workflow base. Eu já tenho ele pronto aqui. Eu vou só pegar para colar para vocês e vou explicar, certo? Então esse aqui é nosso workflow básico. Dá um zoom aqui para ficar melhor de visualizar. E aqui no nosso workflow aqui a gente tem só um nome para ele. Aqui a gente configura a ação que vai gerar a trigger que vai disparar esse workflow. No caso é quando eu fizer um push na branch main, certo? E aí eu tenho umas jobs para poder trabalhar nesse workflow. Tem a job build e a job deploy. A job build vai fazer o build da aplicação para produção, certo? Ele roda isso aqui em uma imagem, no caso aqui ele está usando uma imagem Ubuntu, certo? E os passos são aqui, você para cada passo descreve o log do passo, né? Uma informaçãozinha do que está acontecendo em uma ação. Aqui a gente está usando uma action do próprio GitHub para fazer o checkout da branch main. Depois a gente vai instalar as dependências, aí esse comando npm CI é praticamente o npm install, né? Que vai gerar a pasta node módulos, baixar todos os módulos. Depois a gente vai buildar a mesma dependência, então a gente vai dar o npm run build, certo? Que vai chamar o comando ngbuild, que é o comando do Angular para fazer o build, certo? Até um alerta aqui, vamos vir aqui no VS Code e vir aqui no package.json e o npm build aqui, que é o que o action lá vai chamar, ele está chamando esse ngbuild aqui, a gente quer que ele construa otimizado para a produção, então eu vou colocar o menos prod aqui para facilitar, certo? A gente vem aqui novamente para continuar a explicação.
Então ele vai fazer o build aqui, vai gerar a pasta dist com a aplicação para produção. Depois ele vai fazer o upload desses dados aqui para que o processo, o próximo job de deploy consiga acessar esses arquivos que foram dados builds, né? O upload que vai ser feito vai ser chamado de dist, o ID para esse upload é dist, e o path dos dados vão ser feitos upload, a gente tem que indicar aqui que é justamente a pasta GitHub Actions, certo? Então, o nosso projeto, nossos arquivos públicos vão estar dentro de dist/GitHub Actions. Então, uma vez essa job feita aqui, eu tenho essa pasta disponível para download aqui para fazer o deploy. Aí inicia a job de deploy, né, que depende da job build, então ela só roda quando a build rodar. Também vai ser rodada no Ubuntu da vida, certo? Ele vai fazer o checkout do repositório também, vai fazer o download dos artefatos que estão aqui. Vai ser feito esse artefato aqui como download. Tá aqui, ó. Download dist, o path, esse aqui novamente, atualizar, certo? Depois disso a gente vai utilizar uma action aqui desse usuário, que ele automatiza esse deploy aí no Firebase, certo? Ele vai basicamente chamar o Firebase, certo? O comando Firebase, e aí você pode passar argumentos nesse caso para a gente fazer o deploy. A gente viu que é deploy, como eu só quero hosting, eu boto menos only hosting, certo? Nesse caso aqui, para você se comunicar do GitHub Action com o Firebase, você precisa de um token, né? Então você tem que passar o token. Aqui eu estou acessando o token da minha base de dados de secrets. A gente vai ver aqui quando eu fizer o commit como é que você configura esse token aqui, certo? Então eu estou passando ele aqui, acessando essa variável do meu storage de secrets, acessando a Firebase token, certo? Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então aqui está pronto o meu fluxo, certo? Ele vai fazer o build e depois vai fazer o deploy da aplicação. Basicamente ele vai dar um npm install aqui, subir a pasta com os arquivos públicos. Depois daqui ele vai simular aquele comando Firebase deploy -hosting, certo? Eu vou fazer o commit disso aqui. Fazer o commit dessas informações aqui para o meu próprio GitHub, meu projeto, certo? Foi feito o commit, agora eu tenho aqui a pastinha .github com meu workflow, tá? Bem, se a gente, como é que a gente faz para configurar aquele secret, né? Então, se você vir aqui em Settings, você consegue vir aqui em Secrets e você consegue configurar secrets, certo? Eu não tenho nenhum secret aqui configurado, então eu posso clicar aqui em New Secret. Eu posso colocar aqui Firebase Token, certo? Como eu coloquei lá. E aqui eu passo o meu token. Então você precisa gerar esse token aqui. Como é que você gera esse token? Você vem aqui no terminal e aí você vai dar o Firebase Login. Dois pontos CI, certo? Isso aqui vai fazer com que você dê uma autorização novamente, vai abrir lá o terminal, vai fazer com que vai abrir o navegador, vai fazer com que você logue aqui e ele vai gerar um token aí, você autorizando, ele vai gerar um token pra gente, né? Eu abri aqui o terminal, fiz as autorizações e ele gerou aqui o token. Você vai pegar esse token, certo? Você vai pegar esse token e vai jogar lá no secret, certo? Esse token aqui tem que ser secreto, não compartilhe ele não, então se compartilharem como no exemplo aqui que eu estou fazendo, vocês deletem ele depois, certo? Copiou aqui, aí você vai lá para o navegador e então você salva esse secret aqui, certo? E adiciona. Então com isso agora você tem um Firebase token aqui configurado, né? E aí você pode usar de fato sua action, seu workflow aqui
da forma correta, porque ele acessa essa secret aqui, certo? Então, como você fez isso aqui, o que vai acontecer é que ele já vai automaticamente rodar o seu workflow aqui. Só que ele deu erro porque eu não tinha ainda a secret configurada, certo? Eu vou deletar essa rodada aqui para a gente não ficar. Certo. Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Quando você fizer um push, ele vai automaticamente rodar esse workflow que vai buildar a aplicação e fazer o deploy dela, tá? Então, vamos só aqui no nosso terminal fazer algumas coisas. Primeira coisa, eu preciso de atualizar a minha cópia local do meu projeto, já que eu atualizei lá no GitHub, fiz um commit. Eu vou dar um pull aqui no meu projeto. Então agora ele puxou aqui a pasta .github com o meu workflow, tá aí, certo? Eu também preciso adicionar esse arquivo aqui ao meu novo commit. E vejam só, se eu for lá na minha aplicação, deixa eu ver onde é que está a nossa aplicação aqui. A gente fez aquele primeiro deploy. Ela está aqui em minha aplicação GitHub Actions is Running. Para mostrar que isso aqui vai modificar, vai rolar o deploy, eu vou só alterar o nome aqui do projeto e vou fazer o push. Ele vai ter que fazer o deploy da aplicação. A gente vai ter que atualizar essa URL aqui. A gente vai ter que ver o projeto na nova versão, tá? Então, eu vou vir aqui no VS Code. Eu vou vir aqui no nosso app, certo? E vou atualizar aqui nosso title só para ser Hello GitHub Actions, certo? Então esse carinha aqui vai ser mostrado aqui no componente. Ele vai acessar o title aqui. Deixa eu ver. Tá, ele vai acessar o title aqui e vai renderizar. Ele estava renderizando o GitHub App is Running. Agora ele vai renderizar Hello GitHub App is Running. Eu acho que está rodando aqui o meu servidor, o meu live server. Se eu dar uma olhada nele aqui, não está rodando o live server. Não está, não tem problema. Tá rodando aqui o live server, pronto, perfeito. Aqui no live server já atualizou, certo? Só que aqui na minha aplicação implantada, ele ainda não atualizou, porque eu ainda não fiz a implantação, certo? Aqui ele já atualizou. Então, aqui quando a aplicação estiver implantada, tem que aparecer dessa mesma forma aqui, certo? Vou fechar isso aqui para não confundir. Beleza? Tá. Então, para fazer a implantação, o que é que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui no terminal. Então, tenho que ver as modificações que eu fiz. Eu tenho que adicionar o arquivo que eu modifiquei. Depois eu tenho que fazer um commit. Só fazer esse commit aqui. Tem um M a mais. Fiz o commit. Agora eu vou fazer o push dessas informações para minha branch main lá no GitHub. Quando eu fizer isso aqui vai disparar a minha action que vai fazer o deploy automático. Certo? Fazendo o commit aqui. Feito o commit. Se a gente vir aqui agora para o navegador, tá? Vamos vir aqui em Actions. Provavelmente está rodando aqui nossa action para o commit que a gente fez. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver ela rodando. Se eu quiser um nível mais de detalhamento, eu posso clicar aqui e a gente vê cada etapa aqui. Está instalando as dependências. E vai seguir cada um desses passos aqui. Você consegue ver realmente cada passo internamente se tiver subtarefas. Aqui ele está instalando as dependências. Terminou. Agora ele está dando build nas dependências. Está compilando. Percebam que ele está rodando agora o comando ng
build -prod, porque ele dá o npm run build, e a gente configurou para que ele gerasse o build para produção. Depois que ele gerar isso, ele vai fazer o upload desses dados aí para um cache, e meu job de deploy vai conseguir baixar esse cara aí, certo? Só esperar ele terminar esse build aí. Fez o arquivamento, finalizou aqui, está rodando agora o deploy, tá? Ele começou a rodar o job de deploy. Nesse job aqui ele vai pegar esses arquivos e vai jogar para o Firebase, dando o comando Firebase deploy --only host. Tá? Instalou o Firebase, fez o checkout do repositório. Está fazendo deploy para o Firebase agora. Está usando a action lá. A secret, o Firebase token. E aí finalizou, certo? Com isso, o nosso action foi finalizado. Ele fez o deploy de forma automatizada. Mostrou aqui que deu ok. Então, teoricamente, agora esse projeto aqui ele está com o título aqui atualizado. Vamos dar um F5. E aí, ó, atualizou. Então, aqui a gente fez o nosso deploy, certo? De forma automatizada, né? Depois que eu fiz o commit aqui do projeto para o GitHub, ele já rodou a action de forma automatizada, certo? E aí ele indicou que o deploy foi feito com sucesso. Você pode fazer várias ações aqui, rodar testes para impedir que, por exemplo, código entre nas branches sem que os testes estejam passando. Você pode fazer automatizar uma série de processos, certo? Então era isso que eu queria demonstrar para vocês. Desejo bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.